Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Sólida Fé Podcast, o meu, o seu, o nosso podcast, onde intelectualidade e espiritualidade se encontram em um diálogo profundo. Não diferente, hoje eu quero falar sobre a história da igreja e um personagem da história da igreja chamado George Whitefield. Você já conheceu esse nome? Você conhece esse nome? Já leu alguma coisa a respeito de George Whitefield? Não, eu não estou falando do senhorzinho da mercearia do lado da sua casa. Não, eu estou falando de um grande herói da fé que deixou uma marca sólida, que impactou o mundo por meio da exposição da palavra de Deus e pelo zelo evangelístico. Então fica até o final desse podcast para você conhecer mais a vida e obra de George Whitefield. Então juntos vamos explorar o que fez desse homem uma força tão poderosa para o reino de Deus. Vamos conhecer também sobre o seu nascimento físico, mas não somente o nascimento físico, o seu renascimento em Cristo Jesus. Como foi a sua ousada pregação ao ar livre, e vamos entender e nos empolgar sobre o encontro com gigantes, o encontro de Jonathan Edwards junto de Whitefield quando este foi às Américas visitar Edwards. E vamos entender também sobre a sua devoção ao trabalho do Senhor. Então eu convido a você, pegue aí um café ou uma água, abra o seu coração e deixe-se inspirar por esse episódio. Em sua biografia, podemos entender que Whitefield nasceu em 1714 na Inglaterra. Filhos de pais de classe média alta, o menino obteve boa educação na infância. Seus pais possuíam um hotel, eram donos de hotel, e havia um grande espaço no hotel onde eles administravam. Inclusive, algumas pessoas apresentavam muitas peças de teatros ali. E é importante essa informação, porque Whitefield nasceu neste meio, nesse contexto, e nós vamos obter informações de que Whitefield utilizou muito da ferramenta do teatro por meio da exposição da palavra, algo que chamava muito a atenção daqueles que o ouviam. No entanto, o seu verdadeiro nascimento, aquele que mudou a sua trajetória, o seu destino a ser um gigante espiritual, foi o seu renascimento na pessoa de Jesus Cristo. Então, assim como muitos de nós, ele também, George Whitefield, ele encontrou esse caminho de maneira longa, não foi imediatamente. No começo, Whitefield, ele se envolveu em muitos conflitos internos e muito intenso, e sentiu uma sede espiritual que nenhum bem material poderia saciar o seu coração. Então, ao entrar na universidade com mais idade, ele conseguiu se agregar junto com Charles Wesley e também João Wesley e fazer parte de um clube que era formado dentro da Universidade de Oxford, chamado de Clube Santo. E é interessante porque muitos caçoavam desses jovens, chamando-os de traças da Bíblia, de metodistas e também de clubinho santo. E eles estavam ali dia após dia e viviam uma vida intensa, uma vida religiosamente zelosa dentro da universidade. Isso foi um dos passos que fez com que Whitefield pudesse mais para frente encontrar de fato descanso na pessoa de Deus e na graça de Deus. As práticas do Clube Santo incluíam levantar cedo, fazer longas devoções e lutar por um grau de autodisciplina, não permitindo desperdiçar um só minuto do seu dia. Eles iam para o culto todos os domingos e participavam da ceia, e também jejuavam todas as quartas-feiras e também visitavam regularmente duas prisões ali em Oxford,
perto da universidade. Por anos, executando todas essas habilidades, Whitefield ainda não descansava sua alma no Senhor. Ele andava de um lado para o outro, trabalhando incansavelmente, mas não havia ainda experimentado do descanso da graça. Ele ainda brigava consigo mesmo e acreditava que ainda não estava salvo. Certo dia, Whitefield encontrava-se de cama por trabalhar e gastar sua vida, o seu zelo. Ele encontrava-se de cama, sem poder executar as suas atividades vinculadas ao Clube Santo. Então o Senhor se manifestou e a graça divina brilhou diante de Whitefield, mostrando que a salvação não passava por meio das suas obras, das suas atividades, das suas visitas, do seu zelo, mas sim por meio das obras de justiça feita por Jesus Cristo na cruz do Calvário. E um dos biógrafos de Whitefield, Arnold Dallimore, descreve esse momento como uma explosão de luz no seu coração. Whitefield sabia que a salvação ela era um dom de Deus a partir daquele momento e desejava que todos pudessem também experimentar o mesmo, experimentar essa graça que vem de Deus de forma gratuita. Então Whitefield foi um dos primeiros na pregação ao ar livre. Esse método era algo inovador para essa época, século XVIII. Essa prática nasceu de uma necessidade. Ele não era bem-vindo em algumas igrejas devido ao seu sermão, e Whitefield pregava muito, enfatizava muito que todos deveriam nascer de novo. Ele se inspirava em João 3, onde Jesus diz para Nicodemos sobre a importância do novo nascimento ou a regeneração. Então essa era a base do sermão de Whitefield. E ele entrava na igreja e falava para pastores, para líderes, que eles necessitavam nascer novamente, que o novo nascimento não era apenas o nascimento por meio do batismo, mas sim o encontro com Deus. Então, independente deles tivessem sido batizados ou não, eles precisavam desse encontro com Deus. Então, muitas portas das igrejas se fecharam para Whitefield. Assim sendo, como ele não foi aceito pelas igrejas, ele levou uma mensagem para onde as pessoas de fato estavam, nos campos, nas praças e também nas ruas. Ele foi até essas pessoas. Whitefield não ficava na igreja esperando que as pessoas pudessem visitá-lo ou ouvir o seu sermão. Ao contrário, ele entendeu a verdadeira missão da igreja como Atos 2, que o Senhor nos chama para ir aos perdidos, pregar aos perdidos. O Senhor não nos chama para ficar dentro de quatro paredes esperando as pessoas, mas encontrar as pessoas. Isso foi primordial para o entendimento de George Whitefield. O impacto foi estrondoso. As multidões vieram de longe. Estima-se que algumas vezes Whitefield pregou para 20 ou até mesmo 40 ou 80 mil pessoas de uma só vez. Pensa aí comigo, sem microfone, sem tecnologia moderna, apenas com a força da sua voz e também com zelo pela causa de Cristo. Alguns biógrafos dizem que eles saíam de alguns lugares totalmente rouco, mas não deixava de pregar, de ensinar o evangelho. Ele acreditava que o evangelho deveria ser entregue a todos os homens, não importava sendo eles homens, mulheres e até mesmo escravos. Na biografia de Whitefield, nós vamos ver o zelo que ele tinha, o amor que ele tinha pelos escravos. E ele entendia que as paredes da igreja não deveriam limitar essa missão, porque muitos dos escravos naquele tempo não podiam entrar nas igrejas, não podiam sentar com os seus donos, tinham essa barreira. Então ele queria ir até esses que não poderiam vir à igreja. E o resultado?
Homens e mulheres eram profundamente tocados e se arrependiam e se entregavam totalmente, entregavam a sua vida a Jesus Cristo. Whitefield deixou isso bem claro, ele via esse poder que movia o coração, até mesmo o coração daqueles que era duro, daquele coração duro, do coração de pedra. Um dos momentos mais inspiradores da vida de Whitefield, podemos ler em sua biografia, foi o seu encontro com o gigante da fé Jonathan Edwards, quando Whitefield saiu da Inglaterra e foi até as Américas, mais especificamente em Northampton, onde Jonathan Edwards ele era pastor ali naquela cidade. Esse encontro é emblemático, não apenas pela amizade que se formou, mas também pela comunhão dos dois, sedentos por avivamento. Edwards ficou com certeza com o zelo e a paixão de Whitefield, enquanto Whitefield levou para si a admirável profundidade teológica e o intelecto de Jonathan Edwards. Imagina só esses dois gigantes se encontrando. Dallimore, um dos biógrafos de Whitefield, descreve que os sermões de Whitefield emocionaram profundamente Edwards e sua esposa, Sarah Edwards, e muitos disseram que foi um dos poucos momentos em que Edwards, conhecido por seu controle totalmente emocional, derramou lágrimas durante a pregação de Whitefield. No domingo de manhã, enquanto Whitefield estava pregando na congregação onde Edwards era pastor, Edwards estava nas primeiras fileiras ali junto com sua esposa e ele derramava lágrimas ao ver o zeloso pregador expondo os mistérios de Deus. Então Whitefield é esse homem zeloso, homem chamado por Deus, homem que gastou a sua vida no Evangelho. Uma frase que é atribuída a Whitefield captura a essência da sua vida. Ele disse certa vez: "Eu estou cansado em tua obra, mas não cansado de tua obra. Eu estou cansado na obra, mas não e nunca cansado da obra do Senhor." Então Whitefield experimentou a exaustão física da obra do Senhor, mas nunca se cansou do propósito e do amor de Deus pelos perdidos. Podemos ler que Whitefield ele se entregou totalmente a essa obra e ele enfrentava várias dificuldades, mas não parava na obra do Senhor. Para Whitefield, a obra do Evangelho era a sua prioridade absoluta. Ele sabia que as vidas estavam em jogo e que a eternidade estava em questão. Olha que coisa impressionante. Whitefield se preocupava com a eternidade das pessoas, por isso ele se deixou gastar nas mãos de Deus para pregar o Evangelho. E foi exatamente isso, com esse compromisso incansável, que fez um homem como esse impactar milhões de vidas. E ele terminou a sua vida como começou, pregando. Ele morre após a sua última pregação e ele tinha sempre um lema e sempre falava isso: "Eu quero morrer em cima de um púlpito, e se eu não morrer pregando, eu peço a vocês que me enterrem debaixo de um púlpito", devido ao seu zelo e amor pela pregação. Então Whitefield é um exemplo de dedicação, de amor, de fidelidade à missão da obra de Jesus Cristo. A sua vida nos desafia a sermos também totalmente ousados em nosso testemunho, entregarmos o melhor que nós temos ao Senhor e pela causa do Senhor, mesmo quando enfrentamos dificuldades. Que possamos seguir o seu exemplo e deixar que esse zelo de Whitefield pelo Evangelho seja também uma inspiração para nós. E você, se está cansado da obra do Senhor, eu convido a você que você possa se inspirar lendo a biografia, ouvindo esse podcast e compartilhando para outras pessoas também que talvez se encontram cansados na obra do Senhor, para que eles possam de fato executar a verdadeira obra de Deus. Whitefield se
gastou na obra do Senhor e disse: eu não estou cansado da obra, mas estou cansado na obra. Por que dá e não na? Porque ele se gastou para o propósito verdadeiro, para a missão verdadeira. Às vezes nós estamos gastos, às vezes nós estamos cansados, mas de fazer muitas coisas que não faz parte da obra do Senhor. E por isso nós estamos cansados, mas Whitefield nos convida a nos gastar totalmente a Ele. Então, se você gostou desse episódio, não deixe de compartilhar com seus amigos e se inscrever neste canal Sólida Fé. Vamos levar essa mensagem para impactar a vida de muitas outras pessoas. Que esse zelo evangelístico de Whitefield transforme a sua vida e que você possa se inspirar nessa vida que foi totalmente moldada e gasta na presença e no Evangelho de Jesus Cristo. Um abraço.